Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 564. 1. Conseguimos irritar o adversário. De fato. Embora parecesse que eles estavam um pouco mais furiosos do que o esperado. SSSSSSSSSSS. Observando o cabelo de Yggdrasil brilhar com as cores do arco-íris, pensou Seong Ji-han. Com apenas isso, não há como vencer. O laboratório de pesquisa era praticamente a casa de Yggdrasil. A densa força vital que permeia este lugar estava ressoando fortemente com ela. Além disso, essas espadas gêmeas, sua compatibilidade é bastante alta. Até agora, a maior compatibilidade da espada azul registrada pela humanidade era de 25%. Mas as espadas gêmeas que Yggdrasil segurava agora pareciam ter uma compatibilidade muito superior a isso. Além disso, a aparência das espadas era de alguma forma idêntica às espadas gêmeas que On Sejin segurava. Eles poderiam ser de Sejin? Se fossem dele, isso realmente não ajudaria. Enquanto Seong Ji-han franzia a testa, examinando as espadas. O administrador vermelho falou. Isso não vai funcionar. Já que chegou a este ponto, vamos fazer um refém. Poderíamos também tentar descobrir a identidade dessa mulher também? O que você acha? Parece bom. Como ele já havia quebrado o vidro e criado esta situação, poderia muito bem ir mais longe. Uau! Enquanto Seong Ji-han a levantava pelo pescoço. Chiar. A área do pescoço que ele agarrou queimou como breu. Solte. Yggdrasil, que parecia prestes a atacar a qualquer momento, parou e disse isso. Largue as espadas e fique parado aí, então apagarei o fogo. Seong Ji-han entregou as falas conforme o administrador vermelho ditou. Entendido. Baque. Com isso, Yggdrasil imediatamente cravou as espadas azuis no chão. Para que aquele cruel administrador verde cumpra esta ameaça tão prontamente. Esse elfo era tão importante para ela? O que é esse elfo? A razão da existência da World Tree Alliance. A razão de sua existência. Se este elfo desaparecer, a aliança desmoronará? Você morreria antes que isso acontecesse. Hahaha. Uau. Vendo Yggdrasil falar com olhos cheios de intenção assassina, Seong Ji-han apagou o fogo de sua mão por enquanto. Afinal, um refém só teria valor se estivesse vivo. Bem, já que ela chegou ao ponto de chamar isso de razão da existência da aliança, eu provavelmente poderia exigir mais. Mas exigir que Yggdrasil cometa suicídio ou algo parecido aqui estaria fora de questão. Seong Ji-han fez sua exigência original a Yggdrasil. Entregue o fragmento de Gilgamesh. Então eu vou soltá-la. Então você estava atrás disso? Como esperado. Achei que poderia estar. Então preparei uma armadilha. Mas como você chegou aqui? Ela já sabia que ele estava atrás do fragmento de Gilgamesh. Ele achou que as defesas eram muito frouxas. Mas além da legião estar ausente, ela havia armado uma armadilha. Quando atravessei a barreira do laboratório de pesquisa, senti como se o espaço tivesse mudado. Essa pode ter sido a armadilha. Mas como ele acabou aqui então? Seong Ji-han ficou confuso, mas por enquanto respondeu com indiferença. Quem sabe, eu não. Espere um momento, por favor. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, Yggdrasil mordeu o lábio e esticou a mão no ar. Então. O Ying. O espaço foi distorcido e algo começou a ser convocado de lá. É a primeira vez que vejo Yggdrasil agir de forma tão subserviente. Este elfo era uma figura tão importante? Um elfo circular, com força vital quase completamente dissipada. Aparentemente prestes a morrer. Este elfo parece que está prestes a morrer. De fato. Havia tanta força vital, mas por que ela estava se dissipando tão rapidamente? A área do pescoço que estava queimada de preto não mostrava sinais da regeneração característica dos elfos. Nesse ritmo, eles realmente dariam seu último suspiro em breve. Se isso acontecer, terei que lutar contra Yggdrasil com todas as suas forças. Então minha identidade como Seong Ji-han será exposta. Com apenas a autoridade vermelha, não havia absolutamente nenhuma maneira de derrotar este adversário. Para enfrentá-la, Sang Ji-han também teria que reunir todas as suas forças. Mas lutar assim na base do adversário pode ser difícil para esta equipa devido aos reforços contínuos. Aqui, a melhor opção era receber o fragmento de Gilgamesh e recuar antes que o fôlego do refém parasse. Por que isso está demorando tanto? Enquanto Seong Ji-han esperava que o fragmento de Gilgamesh fosse convocado lentamente. SSSSSSSSSSS. Uma luz branca pura brilhou brevemente na área do pescoço do elfo, onde Seong Ji-han estava segurando. Então. Estatística, eternidade, é absorvida do oponente. O oponente entrega mais de 100 estatísticas de vazio. O que é essa taxa de câmbio maluca? O elfo que roubou uma eternidade de Seong Ji-han estava dando 100 vazios. Vazio. Era a habilidade mais poderosa do Battle.net, mas tinha a dualidade de devorar o corpo principal se acumulasse demais. Este elfo estava despejando isso em Seong Ji-han na proporção de 1 para 100. E depois de tomar a eternidade e a força de Sang Ji-han assim, o elfo SSS estava curando naturalmente o pescoço queimado. Estatística, eternidade, é absorvida do oponente.
O oponente entrega mais de 100 estatísticas de vazio. E em menos de um minuto, eternidade e vazio foram trocados novamente. Nesse ritmo, se a situação dos reféns continuasse por mais 10 minutos, ele seria enterrado no vazio. Isso não poderia continuar. Você parece estar ganhando tempo. Vou levar o refém comigo. Seong Ji-han disse isso enquanto atuava como administrador vermelho e... Uau! Abriu um portal vermelho atrás dele. Como você ousa? Vendo isso, as sobrancelhas de Yggdrasil se contraíram enquanto ela tentava suprimir o portal. Uau! Foi você quem não se envolveu sinceramente no acordo. Como Seong Ji-han disse isso enquanto reacendia o fogo em sua mão. Eu entendo. Rangendo os dentes. Ela puxou a mão do ar. Então, um navio azul saiu de lá. Na superfície da embarcação estava esculpido o rosto de Gilgamesh, cheio de agonia. A expressão continuou mudando sutilmente. Esse é, definitivamente, o navio azul. Certamente aumentaria suas habilidades se ele aceitasse. Seong Ji-han afrouxou apenas o dedo indicador da mão que segurava o pescoço e mexeu-o. Jogue primeiro. Por favor, solte-a primeiro. Ela não pode ficar fora por muito tempo. Esse é o seu problema. A feroz intenção de matar aumentou. Mas Sang Ji-han nem sequer vacilou. Haha, talvez fosse melhor que a razão de existência da aliança desaparecesse. Para mim, pelo menos. Aqui, pegue. Uau! Com essas palavras, Yggdrasil jogou o navio. Seong Ji-han pegou e... Bom, então eu irei. Ele pareceu soltar obedientemente o pescoço da elfa, mas de repente a jogou no ar. Uau! Quando Yggdrasil viu isso imediatamente saltou em direção ao elfo. Seong Ji-han rapidamente confiou seu corpo ao portal vermelho que ele havia aberto. Naquele momento. Uau! As espadas gêmeas que estavam cravadas no chão transcenderam instantaneamente o espaço. E tentei alcançar seu rosto. Chiar. Quando seu rosto tocou as espadas azuis, e as de primeira qualidade. O fogo em seu rosto se extinguiu rapidamente. Como esperado, não lutar foi a resposta certa. Com apenas a autoridade vermelha, este era absolutamente um adversário que ele não poderia derrotar. Como Seong Ji-han se resignou a ter seu rosto cortado e confiou seu corpo ao portal. As espadas gêmeas que se moviam sozinhas pararam de repente. O que você está fazendo? Por que você não está se movendo? Assim como Yggdrasil, que pegou o elfo, rugiu para as espadas. Clarão. Seong Ji-han confiou-se com segurança ao portal. Como o administrador vermelho desapareceu assim? Eu trouxe você porque me disseram que você teve o melhor desempenho. Como você ousa desobedecer? Yggdrasil, que estava olhando para as duas espadas azuis flutuando no ar com olhos aterrorizantes. Olhou para o elfo que ela segurava com olhos preocupados, então sua expressão mudou. Claramente, o pescoço do elfo que o administrador vermelho queimou. Tinha se recuperado. Como? Você se recuperou? Depois de observá-la com uma expressão confusa por um momento, Yggdrasil disse. Este não é o momento para isso. Ela rapidamente carregou o elfo e voltou para onde estava a árvore da cor do arco-íris. Depois de colocá-la de volta dentro, Yggdrasil murmurou baixinho enquanto observava o pescoço do elfo se curar sozinho. Administrador vermelho. Terei que capturá-lo vivo. Seria muito mais difícil capturar do que matar. Mas tendo visto a elfa se recuperar sozinha, Yggdrasil não teve outra escolha. Ela olhou para o elfo com olhos fundos e depois olhou para as espadas azuis. Para isso, as espadas precisam primeiro funcionar corretamente. As espadas azuis que poderiam ter cortado o administrador vermelho, mas pararam quando o rosto de Sang Ji-han foi revelado. O rosto de Yggdrasil estava rígido, tendo perdido uma oportunidade de ouro. Como se ela fosse desabafar o rancor do encontro de hoje com o administrador vermelho aqui. Etapa. Ela rapidamente se aproximou das espadas gêmeas. Isso foi perigoso. De fato. Seong Ji-han, que escapou com sucesso através de portais através de vários desvios. Recuperou o fôlego depois de chegar à estrela morta. As espadas azuis pareciam ter compatibilidade bastante alta. Se não tivessem parado no meio do caminho, ele certamente teria sido ferido na cabeça. Claro, com a eternidade, ele se recuperaria rapidamente da maioria dos ferimentos. Mas se ele tivesse superado as espadas, sua identidade poderia ser suspeitada. A forma original da elfa. No final, não descobrimos muito sobre ela. Deveríamos ter continuado a situação dos reféns um pouco mais. Nunca ouvi falar de um elfo ser a razão da existência da aliança. O administrador vermelho lamentou não saber mais sobre o elfo, mas apenas segurá-la aumentou o vazio em 100. Já está em 400 agora. Vazio. Esse elfo levanta? Sim, ela absorveu a eternidade e deu o vazio. Então não poderia ser evitado. Ele entendeu rapidamente após a resposta de Seong Ji-han. Talvez a razão pela qual a World Tree Alliance esteja criando instalações de processamento de Void seja por causa dela. Não é para Yggdrasil viver para sempre? Considerando a idade de Yggdrasil, havia muitas instalações de processamento de vazio. Quantos anos ela tem? Sabe-se que tem apenas cerca de 50 mil anos.
Ah, então isso não era considerado muito antigo pelos padrões deles. Então aquele elfo é mais velho? Talvez. Estaria tudo bem se eu investigasse? Mesmo com as informações que tenho, não consigo deduzir nada sobre esse elfo. Estou curioso. O administrador vermelho parecia ter sua curiosidade despertada pelo elfo não identificado. Ele solicitou permissão de Seong Ji-han para investigar separadamente. Como Seong Ji-han também estava curioso sobre a identidade dela, ele concordou facilmente. Vá em frente. Então, tenho um pedido para a investigação. Um pedido? Sim, que tal enviar o vídeo que gravamos do elfo anteriormente para o BattleTube? BattleTube? Seong Ji-han ergueu uma sobrancelha com a sugestão inesperada. BattleTube, com a conta que fiz naquela época, aquele que o administrador branco está perseguindo? Sim, carregue-o lá, não crie um novo. Por quê? O administrador branco pode saber sobre ela. Que ligação ele achava que o administrador branco tinha com aquele elfo? Seong Ji-han ainda não conseguia entender o raciocínio do administrador vermelho, mas... Bem, tudo bem. Como não tinha ideias melhores, decidiu seguir sua sugestão. Então terei que mudar as coordenadas da Estrela Morta. Uau! Seong Ji-han passou por um portal para perto de um planeta da World Tree Alliance que ele havia devastado anteriormente. Antes de enviar o vídeo que o administrador vermelho havia gravado anteriormente, ele assistiu primeiro. Este elfo, seus olhos não tinham pupilas e em vez disso brilhavam com uma luz branca pura. Mas, fora isso, não havia nada que parecesse relacionado ao administrador branco. Conectar tudo com luz branca ao administrador branco não seria razoável. Bem, provavelmente obteremos uma reação do outro lado quando fizermos o upload. Pensando nisso, Seong Ji-han acessou a conta do BattleTube que ele havia selado. Então, esse bastardo maluco enviou spam. A página principal de sua conta era: Administrador branco, quer conceder a você a estatística luz branca. Você aceitará? Completamente preenchido com mensagens para aceitar a luz branca.